Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vai ser de resolução de lista de exercícios temáticos sobre a escravidão no Brasil colonial. Então, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui no ano de 2022, pensando na preparação para o próximo Enem e os próximos vestibulares. Então, se você quer acompanhar as novidades do canal para ajudar nos seus estudos, se inscreve aqui, ativa as notificações, dá o seu joinha também. E lembrando que a lista que a gente vai resolver aqui está disponível na descrição do vídeo. É só clicar e baixar o PDF e acompanhar junto aqui a resolução. Ou baixar antes, fazer a resolução e depois voltar aqui no vídeo para ter ele como um comentário, uma correção para você avaliar como é que foi o seu desempenho, beleza? Então vamos começar aqui pegando o exercício número 1, que é o exercício da FUVEST 2014. Não há trabalho nem gênero de vida no mundo mais parecido à cruz e à paixão de Cristo que o vosso em um desses engenhos. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir e parte foi de dia sem descansar, e tais são vossas noites e vossos dias. Cristo despido e vós despidos, Cristo sem comer e vós famintos, Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. De todos os mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo, os que pertencem por condição aos pretos e como por herança são os mais dolorosos. Tá? Aqui um fragmento do sermão 14º do padre Antônio Vieira, né, um cronista do Brasil do século XVII. Então, olha o enunciado, né, que acompanha o exercício. A partir da leitura do texto acima, escrito pelo padre jesuíta Antônio Vieira, em 1633, pode-se afirmar corretamente que nas terras portuguesas da América, né, ou seja, no Brasil, a Igreja Católica defendia os escravos dos excessos cometidos pelos seus senhores e os incitava a se revoltar. Bom, pessoal, aqui vamos a dois problemas. O padre, ele reconhece a violência da relação escravista, né, a qual os africanos são submetidos, né, os negros, ele fala especialmente deles, mas ele não está interferindo na dinâmica da escravidão e muito menos a Igreja Católica concordava e incentivaria uma rebelião. Né? A gente tem que pensar que a Igreja Católica quase sempre atua como elemento de preservação do status quo, então não faria isso. Né? B. As formas de escravidão nos engenhos eram mais brandas do que em outros setores econômicos, pois ali vigorava uma ética religiosa inspirada na Bíblia. Bom, essa relativização de em qual setor, em qual atividade a escravidão era mais branda ou era mais violenta, é complicadíssimo de fazer, tá? E não é pelo fato de você ali ter uma ética religiosa inspirada na Bíblia que faria alguma diferença, porque a gente tem que pensar que na América colonial portuguesa, né, você tem uma sociedade que se constitui como uma sociedade católica, então isso estaria presente nessa ética derivada da Bíblia em todos os arranjos sociais. Então não pode ser. C. A Igreja Católica apoiava com a maioria de seus membros a escravidão dos africanos, tratando, portanto, de justificá-la com base na Bíblia. Aqui no texto, repare que no final ele compara o martírio dos africanos ao de Cristo e diz que se for acompanhada de paciência, ou seja, olha isso aqui, ele está deixando bem claro que não é para os escravos se rebelarem, é uma espécie de destino, de sina, né? E aqui ele também fala que a condição dos pretos, né, tem algo de herança. Ele está fazendo aqui uma menção à maldição de Cã, né, aquela interpretação bíblica que justifica a escravidão dos africanos a partir de uma descendência do personagem Cã, que é o filho de Noé, que é amaldiçoado, né, quando ridiculariza o pai, e a partir daí constrói-se toda uma narrativa de que os negros seriam então amaldiçoados e por isso escravizados. Eu vou deixar aqui também um link para um vídeo em que eu faço uma análise daquela obra famosa, A Redenção de Cã,
do Modesto Brocos, que é uma obra, né, uma pintura que fala da questão da mestiçagem e tem fortes componentes racistas. Então aqui, ó, alternativa C, bastante condizente, mas vamos ver as outras. Clérigos como o Padre Antônio Vieira se mostravam indecisos quanto às atitudes que deveriam tomar em relação à escravidão negra, pois a própria igreja se mantinha neutra na questão. Não, a igreja não se mantinha neutra. A igreja ela era contrária à escravidão indígena, mas ela conseguia, por meio dessa narrativa da maldição de Cã, justificar a escravidão africana. E aí haviam formas de discriminação religiosa que se sobrepunham às formas de discriminação racial, sendo estas assim pouco significativas. De novo, não dá para dizer que a distinção racial no Brasil colonial fosse pouco significativa, uma vez que os escravos são negros. E formas de distinção religiosa no Brasil também acabam sendo entremeadas da questão racial, né? Porque você tem um cristianismo predominante entre os colonizadores, as religiões indígenas e as religiões de matriz africana, essas sempre marginalizadas. Então, a questão racial e a questão religiosa aparece bastante interligada. Então, primeira questão, alternativa C. Aqui na sequência, também um exercício da FUVEST, um exercício até bem simples, né? Fala do tráfico de escravos para o Brasil, né? O tráfico de escravos africanos para o Brasil teve início no final do século XVII, quando as primeiras jazidas de ouro foram descobertas em Minas Gerais. Mas não, né? O tráfico negreiro, ele começa antes do ciclo da mineração, a gente já tem o tráfico negreiro servindo ali ao ciclo açucareiro, que é anterior. B. Foi pouco expressivo no século XVII, ao contrário do que ocorreu nos séculos XVI e XVIII, e foi extinto de vez no início do século XIX. Bom, se você fosse fazer um gráfico dessa alternativa B, você teria que entender que ele foi expressivo no século XVI, depois ele se retrai no XVII, sobe no século XVIII e é encerrado no início do século XIX. Aí você pode questionar, mas eu não sei se houve de fato esse fluxo. Mas, pessoal, o tráfico negreiro no Brasil, ele só foi efetivamente proibido em 1850. Né? Ele é proibido, na verdade, em 1835, mas em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, né, ele é aplicado. Então, 35 não, 1831. Mas complicado falar, né, no início, né? Teve início na metade do século XVI, foi praticado de forma regular até a metade do século XIX. Parece bem mais condizente, né? Ele inicia-se, é praticado de forma regular, quer dizer, tem altos e baixos, mas nada tão significativo. E depois, até a metade do século XIX, a gente tem tráfico negreiro. Aí, com a vigência da Lei Eusébio de Queiroz, ele é de fato, né, contido. D. Foi extinto quando da independência do Brasil, a despeito da pressão contrária das regiões auríferas. Só que o Brasil se torna independente em 1821, né, e você só tem medidas para conter o tráfico de africanos a partir da década de 1830. Então, está errado. Dependeu desde o início diretamente do bom sucesso das capitanias hereditárias e por isso esteve concentrado nas capitanias de Pernambuco e São Vicente até o século XVIII. Só que a capitania de São Vicente é marcada muito pela presença da escravidão indígena, por isso que ela é o local de destaque da atividade de bandeirantismo. Então, está incorreta. E aí, vamos aqui ao exercício 3, também FUVEST, só que 2012. Aqui ele vai falar da escravidão, mas da escravidão indígena. Os indígenas foram também utilizados em determinados momentos e, sobretudo, na fase inicial da colonização do Brasil. Nem se podia colocar problema nenhum de maior ou melhor aptidão ao trabalho escravo. O que talvez tenha importado é a rarefação demográfica dos aborígenes, as dificuldades de seu apresamento, transporte, etc. Mas, na preferência pelo africano, revela-se, mais uma vez, a engrenagem do sistema mercantilista de colonização. Esta se processa no sistema de relações tendentes a promover a acumulação primitiva de capitais na metrópole.
Ora, o tráfico negreiro, isso é, o abastecimento das colônias com escravos, abria um novo e importante setor no comércio colonial, enquanto o apresamento dos indígenas era um negócio interno da colônia. Assim, os ganhos comerciais resultantes da preação dos aborígenes mantinham-se na colônia, com os colonos empenhados nesse gênero da vida. A acumulação gerada no comércio de africanos, entretanto, fluía para a metrópole. Realizavam-no os mercadores metropolitanos engajados no abastecimento desta mercadoria. Esse talvez seja o segredo da melhor adaptação do negro à lavoura escravista. Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial e não o contrário. Então vamos lá, o texto aqui do Fernando Novaes que chama atenção para o seguinte. Você tem várias questões que tentam justificar por que inicialmente você tem a escravização de indígenas, mas posteriormente você tem a substituição pela escravidão africana. E ele ressalta que a grande questão envolvendo isso é justamente o comércio de escravos ser rentável para os comerciantes da colônia. Por quê? Porque você realiza um comércio entre polos de colonização portuguesa, né? Os escravos vindo da costa da África, por intermédio de navegadores portugueses, até o Brasil, sendo vendidos. É um comércio que você tem várias esferas de controle, né, da metrópole e arrecadação de impostos, coisa que no caso da escravidão indígena era complicado, né, porque era um negócio interno da colônia, não tinha como você ter um controle e fazer esse capital fluir em direção a Portugal. Então, ele está falando da questão central, é uma questão econômica. Nesse trecho, o autor afirma que na América Portuguesa, olha lá, os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção que os de origem africana, e por isso a metrópole optou pelos dos primeiros, já que eram mais produtivos e mais rentáveis. Bom, o item A aqui é uma completa contradição do que ele está falando no texto, especialmente a questão de ser mais rentável para a metrópole. B. Os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho duro dos canaviais do que os indígenas, o que justificava o empenho dos comerciantes metropolitanos em gastar mais para a obtenção na África daqueles trabalhadores. Só que isso é justamente o tipo de argumento que o texto do Fernando Novaes ataca. Essa ideia de que o escravo africano ele era mais adaptado ao trabalho escravo, isso é uma desculpa bem esfarrapada para você tentar achar uma lógica, né, no uso da escravidão africana, que não meramente a lógica do maior lucro que essa atividade gerava. Então, não pode ser o item B. C. O comércio negreiro só pôde prosperar porque alguns mercadores metropolitanos preocupavam-se com as condições de vida dos trabalhadores africanos, enquanto que outros consideravam uma mercadoria. Não tem nada a ver a prosperidade do tráfico negreiro com um cuidado, uma preocupação dos traficantes com o bem-estar, né, dos escravos, que é um absurdo completo. D. A rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribuiu decisivamente para que, a partir de certo momento, também escravos africanos fossem empregados na lavoura, o que resultou em um lucrativo comércio de pessoas. Só que aqui ele está vinculando como se a riqueza proveniente da escravidão indígena tivesse gerado as condições para você financiar a escravidão africana. É uma lógica um pouco confusa, né? Então, vamos lá. O principal motivo da adoção da mão de obra de origem africana era o fato de que esta precisava ser transportada de outro continente, o que implicava a abertura de um rentável comércio para a metrópole, que se articulava perfeitamente às estruturas do sistema de colonização. Basicamente, é reescrita do argumento central do autor. Então, aqui na questão de número 3, a alternativa correta, a alternativa E, questão longa, mas até simples, tá? Não tinha grandes mistérios. Questão 4, ó, da Unesp. Vamos fazer aqui uma questão, primeira questão da Unesp. Os africanos não escravizavam africanos, nem se reconheciam então como africanos. Eles se viam como membros de uma aldeia, de um conjunto de aldeias, de um reino, de um grupo que falava a mesma língua, tinha os mesmos costumes e adorava os mesmos deuses. Quando um chefe entregava a um navio europeu um grupo de cativos, não estava vendendo
africanos nem negros, mas uma gente que, por ser considerada por ele inimiga e bárbara, podia ser escravizada. O comércio transatlântico fazia parte de um processo de integração econômica do Atlântico que envolvia a produção e a comercialização em grande escala de algodão, açúcar, tabaco, café e outros bens tropicais. Um processo no qual a Europa entrava com o capital, as Américas com a terra e a África com o trabalho, isto é, mão de obra cativa. Vamos lá, uma coisa interessante aqui do texto, quando ele lá no começo fala que os africanos não escravizavam africanos. Por quê? Porque essa noção de que eles compõem uma coletividade que nós chamamos de africanos é uma construção que nós, ocidentais, colocamos. Os africanos não se viam assim, do mesmo jeito que, por exemplo, entre os europeus, eles não têm uma dinâmica de se ver como iguais. Então, a mesma lógica que explica as constantes guerras entre populações europeias, entre nações, a gente tem que aplicar ao resto do mundo. Então, quando o rei do Daomé negociava escravos com Portugal, ele está negociando prisioneiros de guerra, ele não está negociando pessoas que ele via como iguais, embora sejam africanos, embora sejam negros. Por quê? Porque são povos diferentes, tá? Então, é esse o primeiro ponto aqui. Mas, olha lá o que ele põe, né, como alternativas. Ao caracterizar a escravidão na África e a venda de escravos por africanos para europeus, o texto reconhece que a escravidão era uma instituição presente em todo o planeta e que a diferenciação entre homens livres e homens escravos era definida pelas características raciais dos indivíduos. Vários pontos aqui importantes. Primeiro, ele não fala que a escravidão era uma instituição presente em todo o planeta, ele está falando da África. E aí, como a gente está dialogando com um contexto europeu, bom, africanos e europeus entendem a existência de escravidão, mas ele não fala de todos os lugares do mundo. E a diferença entre um homem livre e um escravo não é definida pelas características raciais. Por quê? Porque ali, no caso, nós estamos falando de populações que são todas africanas, são todas negras. Entre eles não haveria uma distinção racial. E se a gente pensar historicamente, a escravidão, por exemplo, da antiguidade tinha o mesmo princípio. Não havia uma necessidade de distinção racial entre o livre e o escravizado. Então, o item A está erradíssimo. B. Critica a interferência europeia nas disputas internas do continente africano e demonstra a rejeição do comércio escravagista por líder dos reinos e aldeias então existentes na África. Só que, bom, ele primeiro não está falando dessa ingerência europeia nos conflitos, embora ela exista, mas ele não menciona no texto. E ele está falando, inclusive, que havia sim a participação de lideranças, né, de chefes tribais, reis africanos, nessa negociação de escravos. Então também é uma interpretação errada. C. Diferencia a escravidão que havia na África da que existia na Europa ou nas colônias, a partir da constatação da heterogeneidade do continente africano e dos povos que lá viviam. Você pode dizer que há uma diferenciação. Por quê? Porque entre os africanos era uma questão de você escravizar povos que você considerava rivais. No caso europeu e as suas colônias na América, seria uma questão puramente mercadológica. Pode ser. Vamos olhar as outras. Afirma que a presença europeia na África e na América provocou profundas mudanças nas relações entre os povos nativos desses continentes e permitiu maior integração e colaboração interna. Não, né? Porque aqui você até pode considerar que essa demanda por escravos feita pelos europeus motivava alguns povos africanos a escravizar ainda mais gente, o que incentiva conflito e não a integração. Então, item D está errado. E considera que os únicos responsáveis pela escravização de africanos foram os próprios africanos, que aproveitaram as disputas tribais para obter ganhos financeiros. Bom, mas aí é um absurdo, porque quem deu estímulo e gerou escala para essa escravidão foi o interesse europeu, né? O que há aqui, então, é uma conciliação. Então, a gente tem que voltar aqui no item C, né? Há uma diferenciação, né? As concepções de escravização são diferentes, mas elas são presentes, né?
nesses contextos sociais. Questão agora, vestibular feito no iniciozinho do ano de 2022, né? Porque vestibular adiado por conta da pandemia da Federal do Paraná. Considere o seguinte trecho de uma carta enviada ao rei do Congo, pelo rei do Congo ao rei de Portugal em 1526. Os comerciantes estão sequestrando o nosso povo dia após dia. Filhos desse país, filho de nossos nobres e vassalos, mesmo as pessoas da nossa própria família. Essa corrupção e depravação estão tão generalizados em nossa terra e é inteiramente despovoada. Precisamos nesse reino só de sacerdotes e professores, nenhuma mercadoria, a menos que seja vinho e farinha para o Santo Sacramento. É nosso desejo que este reino não seja um lugar para o comércio ou transporte de escravos. Que interessantíssimo, né? Século XVI, o rei do Congo é um rei convertido ao catolicismo, tanto que ele pede sacerdotes, vinho e farinha para o Santo Sacramento, ou seja, para fazer hóstia, e ele está reclamando da presença europeia na região, presença portuguesa, que está reduzindo a população local à condição de escravos. Né? Então, é bem interessante isso. Com base no texto acima e nos conhecimentos acerca dos contatos entre sociedades africanas e europeias no início da Idade Moderna, é correto afirmar que, alternativa A, o tráfico de pessoas escravizadas por parte de Portugal visava o despovoamento do Reino do Congo como estratégia para uma futura colonização. Bom, mas aí você tem que pensar o seguinte, que os portugueses, de caso pensado, queriam despovoar o Congo para posteriormente ocupar aquela terra. Só que isso não aconteceu, não era essa a ideia, né? Era trazer escravos para alimentar um comércio lucrativo. B. A cristianização do Reino do Congo se deu através da presença militar e construção de feitorias portuguesas na costa africana. Feitorias, os contatos, pode ser. Vamos deixar a B para analisar. C. O Reino do Congo buscava, através da diplomacia, estabelecer suas próprias leis para a regulação do tráfico de pessoas escravizadas. Opa, já é melhor. Por quê? Porque o rei do Congo está dizendo, olha, aqui para minha população, no meu território eu não quero. Ele não está dizendo que os portugueses não possam escravizar pessoas. Ele só não quer que isso interfira na sua dinâmica social. Melhor. D. As influências políticas e culturais de Portugal eram recebidas com hostilidade pelo Reino do Congo, porque entrava em conflito com tradições locais. Bom, mas eles incorporaram o catolicismo, né? Ou seja, as influências culturais portuguesas eram absorvidas por eles. E aí, as tensões decorrentes do tráfico de pessoas escravizadas ocasionaram a primeira guerra luso-portuguesa. Bom, mas sendo luso um sinônimo de português, seria a guerra dos portugueses contra eles mesmos. Né? Não faz nenhum sentido. Então, como é o rei do Congo mandando uma carta para o rei de Portugal, é uma operação de diplomacia e a melhor alternativa aqui é a alternativa C. Só lembrando que aqui no canal tem resolução completa desse vestibular da Federal do Paraná de 2022. E aqui, né, uma questão de um vestibular que eu gosto muito, né, o vestibular da UERJ, né, um vestibular que tem questões de humanas assim muito bem elaboradas, pessoal. Tem resolução aqui da UERJ, também de outros anos. Se você tiver curiosidade, interesse, dá uma olhada, né, a Estadual do Rio. Bom, nós temos ali retratos de negros e negras em Pernambuco, feito pelo fotógrafo de origem germânica Alberto Reichel, feitas ali entre 1827 e 1882. Ele viveu nessa época por volta de 1870. Né? Então, a época em que ele fotografou essas pessoas. O tráfico de africanos, maior movimento de imigração forçada documentado pela história, forneceu a mão de obra que impulsionou o desenvolvimento econômico das Américas nos primeiros séculos de colonização europeia e moldou a composição genética das populações de norte a sul do continente. De 1514 a 1866, quando ocorreram, respectivamente, a primeira e a última das quase 35 mil viagens registradas de navios negreiros,
cerca de 12 milhões e meio de pessoas de diferentes regiões da África foram trazidas contra a vontade para o Novo Mundo. Esse aqui, ó. A maioria, quase 7,6 milhões, ou 61% do total, veio em um intervalo de tempo curto, entre 1750 e 1850. Então, quer dizer, em um século, 60% do volume do tráfico negreiro. Esse período de maior tráfico transatlântico de escravos coincidiu com o aumento da miscigenação nas Américas, identificada em um estudo publicado em uma revista científica renomada. Segundo o geneticista Eduardo Tarazona Santos, o número de pessoas deslocadas nessa diáspora forçada foi tão grande que trouxe para a América representantes de toda a diversidade genética da África. E aí é que é interessante você olhar aqui a imagem para você perceber não só elementos ali culturais, né, que você vê pela vestimenta, mas para você também perceber distinções muito marcantes de fisionomia, ou seja, de grupo étnico mesmo, né? Então, quer dizer, você tinha no Brasil africanos de diferentes grupos, diferentes origens, com características físicas, né? Muito diferentes, além das questões culturais, mas aqui o texto está falando, obviamente, da questão genética, né? Ao investigar a diversidade das populações africanas e seus vínculos com a miscigenação das populações afro-americanas, a pesquisa mencionada contribui para a crítica do racismo por valorizar o seguinte aspecto. Então, o que ela vai criticar num elemento que é racista, né? Hierarquização das heranças de matriz étnica. Então, ele faz uma caracterização, essa é melhor que a outra? Não, né? Descrição das práticas de orientação eugênica. O que é eugenia? Eugenia é aquela teoria da raça superior, da raça pura. O caminho eugênico seria o caminho do aprimoramento racial. Também vou deixar aqui um link para uma videoaula que eu falo dessas teses racistas do século XIX. Se você ainda não viu, é bem interessante para compreender o que é o pensamento eugênico. Redefinição das dinâmicas de mobilidade geográfica. Ele está criando alguma teoria nova? Não, ele está dizendo que a galera veio da África por meio do tráfico negreiro, né? Afinal, como que africanos viriam ao Brasil do século 17, 18, 19, né? Caracterização das relações de ancestralidade biológica, que é justamente isso, né? Por quê? Porque ele está usando uma pesquisa genética, ele está falando que os negros do Brasil, eles têm uma gama muito diversa de ancestralidade biológica. Isso explica a composição, né, diversa dessa população. Então aqui era a alternativa D. E na sequência, ó, um texto da Unesp que a gente usa para duas questões, né? Na prova do vestibular Unesp 2022 vinha, no caso eram as questões 34 e 35, tá? Tem a resolução da Unesp 2020 também aqui no canal, com todos os exercícios. Você tem lá, nem existia Brasil no começo dessa história. Existia o Peru, o México, no contexto pré-colombiano. Mas Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá, não. É porque o Peru é aquilo que a gente compreende como área de domínio dos Incas, né? O México, a área de domínio dos Aztecas. Então, realmente havia um governo para essa região, governos indígenas, né? Que organizavam ali aquelas sociedades. Agora, Brasil, Chile, isso aí são construções pós-coloniais em alguns casos, né? Bom, no que seria o Brasil, havia gente no norte, no Rio, depois no sul. Mas toda essa gente tinha pouca relação entre si, até meados do século XVIII. E aí a questão da navegação marítima. Torna-se importante aprender bem história marítima, que é ligada à geografia. Essa compreensão me deu muita liberdade para ver as relações que Rio, Pernambuco e Bahia tinham com Luanda. Depois, a Bahia tem muito mais relação com o antigo Daomé, hoje Benim, Costa da Mina. Isso formava um todo, muito mais do que o Brasil ou a América Portuguesa. Nunca os missionários entraram na briga para saber se o africano
havia sido ilegalmente escravizado ou não, mas a escravidão indígena foi embargada pelos missionários desde o começo. E isso também é um pouco interesse dos negreiros, ou seja, que a escravidão africana predomine. A escravização tem dois processos. O primeiro é a despersonalização e o segundo é a dessocialização. Bom, aí tem um mapa aqui que mostra as rotas de tráfico negreiro que ele menciona, né? Inclusive, aqui, por exemplo, ó, a questão de que os escravos que vinham aqui para São Luís do Maranhão, por exemplo, vinham pela rota do Trato da Guiné. Já os escravos que vinham aqui da costa da Mina, realmente eles se espalharam por todo o território brasileiro. E a rota aqui de Benguela, né, o Trato de Angola, é mais para a região nordeste e sudeste do Brasil e não ali para a região norte. Então, isso aqui é uma relação, né, entre as rotas marítimas, as correntes marítimas, né, a facilidade de acesso ao transporte. Então, olha lá o item, a questão 7, né? O texto estabelece a formação do Brasil a partir da navegação marítima, o que implica reconhecer a importância da imposição de uma lógica global de comércio e da dissolução das fronteiras entre territórios colonizados na América. Mas aí seria algo que remete a uma globalização, uma grande zona de livre comércio? Não é, né? Domínio colonial de Portugal sobre o litoral africano e da intermediação espanhola no tráfico escravagista. Bom, mas se a costa da África era portuguesa e o Brasil era a América portuguesa, não faz sentido supor que os espanhóis intermediassem, né, essas negociações. C. Controle das rotas marítimas por navegadores italianos e da conformação do conceito geográfico de Ocidente. Também não tem sentido você imaginar que há um domínio italiano, né, nessa rota. Esse domínio italiano é uma referência ao período anterior às navegações no Atlântico, né, quando os italianos dominavam ali o comércio do Mediterrâneo, mas não tem nada a ver com o tráfico negreiro. D. Constituição do espaço geográfico do Atlântico Sul e da relação estabelecida entre os continentes americano e africano. Aí sim, que é inclusive o que o mapa ilustra, né? E aí vamos ver aí, surgimento do tráfico de africanos e das relações comerciais do Brasil com a América Espanhola. Bom, mas o mapa não indica nenhuma relação, né, entre o Brasil e a América Espanhola. Então, a alternativa coerente, né, aqui é a alternativa D. E na questão seguinte, ele pergunta o que é a despersonalização e dessocialização. Bom, despersonalização é você deixar de ser visto como um indivíduo, como uma pessoa, ser reduzido à condição de propriedade. E dessocialização é o fato de você ser tirado da sociedade em que você tem relações, onde aquilo faz sentido para você, e você é trazido para um outro contexto social que é completamente alheio, né, ao seu padrão de comportamento e conhecimento. Então vamos lá. Ao fato de que os escravos eram identificados por números marcados a ferro e a interdição do contato entre cativos e senhores. Não, porque os senhores convivem com os seus cativos, até porque, né, interagem com eles, e o problema não é ser chamado por número. A noção do escravo como mercadoria, sim, e o fato dos africanos serem extraídos de sua comunidade de origem. Sim, isso é dessocialização. Então, aqui, no caso, né, a definição aparece já na alternativa D. Alternativa B. Alternativa C, noção do escravo como tolerante ao trabalho compulsório, né? Isso é um absurdo, inclusive. D, fato dos escravos eram etnologicamente indistintos. Não, eles tinham diversidade. Inclusive, olha lá, volta na questão da UERJ, né? Inclusive, isso aqui é organizado dessa forma até para servir de encadeamento de estudo, né? Proibição da realização de festas e cultos, não, porque temos religião de matriz africana. E a noção do escravo como desconhecedor do território colonial e o fato de que ele não era reconhecido como brasileiro. Bom, isso aqui é totalmente absurdo, né? Não havia nem concepção de brasileiro, né, no período colonial. Isso é também uma construção, né, do Brasil independente. E aqui as duas últimas, né, que são dissertativas, são questões da segunda fase da Unicamp. Essa daqui era uma questão específica da prova de humanas, tá?
um estudo amplamente divulgado pela historiografia luso-brasileira, o historiador Charles Boxer afirmou: entre as instituições que foram características do Império Marítimo Português e que ajudaram a manter unidas as suas diferentes colônias, contava-se o Senado da Câmara, as Irmandades de Caridade e as Confrarias Laicas. Partir da leitura do texto, seus conhecimentos, que é um comando comum da Unicamp, cite e explique uma função de uma das instituições citadas no texto que contribuía para a manutenção da unidade de diferentes colônias do Império Marítimo Português. Bom, vamos lá. Senado da Câmara, o que era isso? Isso era um órgão da corte portuguesa, tá? Que cuidava de gerenciar as relações entre a coroa e as colônias, né? Então tinha uma questão legislativa aqui. Irmandades de caridade. Bom, irmandades de caridade tem a ver com ordens religiosas, né? Então aqui tem a ver com as relações com a igreja, né? Com a questão de construir igrejas no Brasil colonial. Confrarias laicas, aí são ordens não religiosas, mas que também têm fundamento religioso, tá? É que elas são compostas por pessoas que não são padres, mas tem muito a ver com, por exemplo, você financiar a construção de igrejas, estabelecimento de vilas, de colégios jesuíticos, né? E por que isso era importante? Porque são as estruturas do Estado português, né, se desmembrando em direção às colônias, né? Era essa a grande finalidade. E a B, explique duas razões pelas quais a existência de quilombos no período colonial problematiza a noção de integralidade do Império Português. Bom, porque o que é o quilombo? O quilombo é uma região controlada, gerida pelos escravos fugidos, ou seja, é uma região que não está sob o controle das instituições portuguesas. Então, ele é uma ameaça à integralidade, por quê? Porque ele é uma parte da colônia que deixa de estar sob controle da coroa portuguesa. Tá? Basicamente, é essa a ideia. E aqui, na última, né, na questão de número 10, e aí só lembrando que aqui nas questões dissertativas são orientações de encaminhamento de resposta. Né? É óbvio que talvez você possa ter respondido de outra forma. Inclusive, se você tem aí alguma dúvida, coloca aí no campo de comentários que eu respondo. E só lembrando que nós temos a resolução do vestibular Unicamp 2021 na íntegra aqui também no canal. Pega lá o último exercício, esse era interdisciplinar. Essa questão todos os candidatos fizeram, né? Não apenas os que pretendiam cursos de ciências humanas. Então, olha lá, em 10 de outubro de 1810, Adad-Ozan, rei do Daomé, atual Benin, enviou uma carta para o Brasil endereçada a Dom João, príncipe regente, acompanhada de uma lista de presentes contendo objetos de prestígio cujo uso era privilégio real, que são esses objetos que estão aqui na imagem, tá? Uma parte dos artefatos descritos na carta integrava o acervo do Museu Nacional, que foi destruído em um grande incêndio no ano de 2018. Entre os objetos que a Dandozan usou para presentear Dom João, destaca-se o trono, cetros, bengala, bolsa, sandália e abanos, com base no excerto e na imagem. Se te explica uma das funções assumidas pelos objetos no âmbito da diplomacia estabelecida entre Brasil e África no começo do século XIX. E aí vamos lá. O rei do Daomé, ele manda uma carta com presentes para Dom João VI e olha o texto, né? Trocando galanterias, a diplomacia do comércio de escravos Brasil-Daomé. Ou seja, o rei do Daomé, ele presenteia o Dom João VI, ele reconhece o Dom João VI como a autoridade, né, do Império Ultramarino Português. Por quê? Porque entre eles existe um comércio de escravo que é um interesse mútuo. Né? O rei do Daomé, com a vinda da família real para o Brasil, ele queria preservar esses laços, né, manter essa atividade. E a B, descreva o impacto da destruição destes objetos no incêndio do Museu Nacional para o Brasil e para o Benin. Bom, aqui você tinha que dissertar sobre a questão de ser uma perda irreparável, né, de objetos que
que são relevantes para a cultura desses dois países, né? Tanto para o Dahomey, né, para o Benin, porque afinal são objetos da cultura, né, daquela nação, né, daquela civilização, e para o Brasil, porque afinal é um item que remete às relações entre o Brasil, né, e esses reinos africanos, ao período joanino, ou seja, é uma destruição de um artefato que não pode ser substituído, né, não existe outro, né, que você possa colocar no lugar. Então, tem muito a ver com a perda da memória dessas relações entre o Brasil e reinos africanos, né? A Unicamp gosta muito também desse tema da memória, né, da preservação, do museu. Vários exercícios já apareceram com essa temática. Então, esse aqui era o 10º exercício, pessoal. Então, se você viu esse vídeo até aqui o final, deixa aí o seu like. Eu vou deixar aqui do lado também um link para outras listas de resolução e resolução propriamente de vestibulares, tá? Fora isso, pessoal, deixa aí os seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos. Um abraço e até o próximo.